Há uma frase de Bernard Shaw, que é o grande dramaturgo, né, e crítico inglês, que ele diz o seguinte: o silêncio é por vezes a forma mais perfeita de desprezo. E como o manipulador se utiliza disso no seu contexto. Se você quiser saber por que as pessoas sofrem com o silêncio do manipulador, fique conosco após o sinal da vinheta. O que é o silêncio? Como se manifesta o silêncio? O interessante é que temos várias perspectivas a falar sobre o silêncio. Uma delas, por exemplo, é compararmos a cultura ocidental com a oriental. A cultura oriental, eles veem o silêncio como um sinal de sabedoria, um sinal de autocontrole, sabe, de respeito e até mesmo de prudência. Para nós ocidentais, diferente dos orientais, o silêncio é uma coisa que é totalmente negativa. Porque no Ocidente nós expressamos ou respeitamos muito mais a verbalização, porque é a voz que nos dá identidade, é a voz que nos dá identificação. E muitas vezes, quando sofremos o silêncio, né, interpretamos o silêncio, na maioria das vezes, como indiferença, resposta de retaliação e muitas vezes um poder que está sobre nós, que nos impede de falar aquilo que pensamos. Então, o silêncio, na maioria das vezes, ele se estabelece dentro de um grau hierárquico. Eu estou falando isso para vocês por quê? Porque muitas vezes você pode acreditar que o silêncio pode parecer paz dentro de determinados contextos, mas também pode ser ausência de empatia. O porquê? É em questão mesmo, né, da hierarquia familiar, em que o abusador ele acredita que está em cima sobre a mulher e rege a mulher. Porque muitas vezes ele acredita ter esse poder, então basta ele apenas falar a palavra certa no momento certo, que assim ele terá o domínio. Mas sim, ele tem um certo tipo de poder, mas quando é totalmente coercitivo. O silêncio muitas vezes é coercitivo e não só apenas a verbalização. Porque o manipulador, muitas vezes, quando discute com a pessoa, eu não digo somente a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, mas o narcisismo social. Por exemplo, ele briga, né, discute e depois ele fica quieto. Isso verificamos que o narcisista, quando ele termina de falar, ele não quer estabelecer um conflito de ideias. Ele não tem capacidade de lidar com o contraditório. Então, muitas vezes ele pode ficar presente em corpo, mas vazio em presença. Ou seja, ele só se impõe na hora que ele quer, mediante olhar, mediante indiretas e mediante trejeitos. Então, com isso, o que vai causar na pessoa que está com ele? A pessoa vai ficar com uma espécie de culpa e de ressentimento, né? E ela vai ficar muitas vezes, né, procurar aonde que ele errou, por exemplo, para que o manipulador a trate dessa maneira. Um outro aspecto também vemos que o silêncio é uma forma de retraimento. O silêncio trabalha na pessoa como uma forma de retraimento, porque a pessoa fica muito mais intimidada. Então, por exemplo, você, quando está sofrendo opressão de seu companheiro ou da sua companheira, você pode sofrer, por exemplo, com ansiedade, com a sensação de abandono e com os traumas, porque a pessoa que está discutindo com você, ela vai virar as costas. Então, o que vai acontecer com você? Você vai se sentir abandonado. E isso pode gerar a você uma espécie de dependência emocional. Então, e é isso que eu vou falar no próximo vídeo. Eu quero verificar aqui com vocês, tá bom? Que esse vídeo, ele é uma continuação do vídeo Gaslight Silencioso, o controle que abala a sua mente. Se vocês quiserem, você pode ver esse vídeo antes, né, desse que eu estou anunciando a vocês, ou então vocês podem já partir do primeiro para o segundo, porque cada um é interdependente, mas eles estão conectados. E eu quero dar
né, a continuidade. Falando, por exemplo, que a psicologia do retraimento ela é um sintoma que o manipulador se utiliza. Então, quando você fala sobre o retraimento, você percebe que, por exemplo, para o psicólogo, né, Joe Gottman, ele fala da espécie do stonewalling, né? Ou seja, esse silêncio, esse castigo é totalmente em camadas. Então a pessoa vai se retraindo pouco a pouco. Então isso vai minar a autoestima da pessoa. Isso a pessoa vai ficar totalmente cabisbaixa, né? E ela vai se sentir totalmente inútil. Então é por isso que o manipulador ele sempre vai fazer o quê? Trabalhar com essa forma de silêncio que vai te corroer. É por isso que você vai trabalhar numa espécie sempre de procurar culpa aonde não tem. Mas antes de continuar com o tema de hoje, se o nosso conteúdo de hoje é totalmente relevante para vocês e se esse conteúdo de hoje faz sentido, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas as segundas, quartas e sextas às 20 horas. E esse vídeo aqui ele vai ser dividido, tá bom? Em 4 partes, tá bom? Essa é a segunda, eu já estou programando mais 2, tá? Para a próxima semana. Mas eu quero também falar a outra característica que é muito interessante, que é o silêncio como estratégia de poder. Por quê? Porque o silêncio não manipula pela palavra, mas ele manipula pela ausência. É por isso que eu dei a introdução, né, dessa palavra de George Bernard Shaw, que é um grande dramaturgo, que ele diz que o silêncio, por vezes, é a forma mais perfeita de desprezo. Por quê? Porque quanto mais desprezo ele dá a você, mais preocupado você fica, mais ansioso você se torna, e com isso você vai se tornando muito mais paranoico, tá bom? Então, interessante que o Schopenhauer, ele mesmo diz, né, por exemplo, que a pior solidão não é você se sentir sozinho, mas sim em não se sentir totalmente compreendido. Então, quando você não se sente compreendido, essa é a verdadeira solidão. É por isso que muitas vezes as pessoas estão rodeadas de pessoas e se sentem totalmente, por exemplo, desprezadas, não compreendidas. Não é somente uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista que faz isso, mas as pessoas também que se utilizam do narcisismo social, aquele pensamento de manada. A pessoa pensa sobre o conjunto, não respeita a individualidade de ninguém e despreza aquele que, né, pensa diferente. E essa pessoa se sente totalmente isolada, né, que sofre isso, né? Ela se sente que não pertence a nenhum lugar. É uma frase de Freud que diz o seguinte: quando você acha que você tem depressão, é bom você repensar se ao seu lado você não está rodeado de idiotas, o que faz muito sentido. E também a última, né, tópico que eu quero falar com vocês aqui: como você pode se proteger desse silêncio que adoece. É você reconhecer padrões, tá bom? E recusar o jogo do silêncio, porque o jogo do silêncio para o narcisista, o manipulador, é totalmente estratégico, tá? O silêncio também, muitas vezes, ele pode ser sagrado, e ele é sagrado, mas quando você está numa espécie de solitude e contemplação. Mas quando ele é totalmente imposto como punição, ele se torna totalmente o veneno. Então vocês têm que tomar cuidado. Tudo que é excessivo sempre desbanca numa espécie de transtorno. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, e se esse vídeo é totalmente importante para você, se inscreva no nosso canal, aperte o botão das notificações e envie esse vídeo para as pessoas que precisam, tá? E nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. Eu vou colocar aqui, tá bom, o QR Code, né, para vocês, quando vocês escanearem, né, entrarem no nosso canal, vocês vão ver as nossas playlists, tá bom? E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até o vídeo da próxima semana, que eu vou tratar aqui a parte 3, viu? Então sempre você aperta o botão das notificações e espere, que já está quase saindo. E até a próxima!